O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Por favor, meus irmãos, podem ficar à vontade sentados. A todos vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, a vocês que aqui estão presentes, a vocês que nos ajudam como voluntários, colaboradores, funcionários, que Deus abençoe e guarde e conceda a todos um Feliz Natal. Caríssimos, nessa manhã, de uma maneira bem simples e objetiva, eu acredito que seja fundamental nós olharmos a uma pergunta que particularmente me inquietou durante muitos anos e gostaria de partilhar com todos. Afinal de contas, por que Deus nos cria? Há inclusive uma paródia muito interessante de um grupo que vai dizer que Deus nos cria, mas nós fazemos um esforço tamanho para complicar e atrapalhar tudo. Se olharmos ao redor da nossa história, o modo com que as pessoas vivem, as coisas mais simples nós conseguimos complicar. Nós olhamos para ao redor, pessoas que têm a possibilidade de fazer o bem com tanta facilidade, fazem a questão de complicar a vida de tantas outras. Para que Deus nos cria? Por que Ele nos cria?
Permitam-me, a partir dessa pergunta, olharmos em primeiro ponto para o Evangelho. E do Evangelho lançarmos um olhar para toda a riqueza que a liturgia, tanto na primeira leitura, o Salmo, e a própria segunda leitura, nos apresentam como uma perspectiva para a vida hoje. E não simplesmente para falarmos de Deus, como muitos fazem, mas para compreendermos realmente por que Deus nos cria. O ato sublime do que hoje nós celebramos no Natal do Senhor não é somente uma recordação do aniversário de nosso Deus. Com todo respeito, é uma perspectiva muito pequena. Nós hoje celebramos um recomeço que dá a resposta do porquê Deus nos cria. Se olharmos logo para o primeiro versículo do capítulo 1 de São João, do Evangelho de São João, vai dizer que no princípio, no começo de tudo, lá no iniciozinho, a palavra, que é o próprio Cristo, nosso Senhor, Deus mesmo, estava na comunhão com o Pai. Deus mesmo, no princípiozinho, ele tinha um objetivo específico. E a resposta está muito evidente no versículo 4. Naquela palavra, no Verbo de Deus, em Jesus Cristo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E nos recordamos então do livro do Gênesis, quando fala que o homem poderia olhar para Deus sem medo, sem nenhuma restrição, olhava para Ele, face a face. Ali estava um gesto sublime de comunhão, porque quando nós olhamos para o olho de alguém sem nenhum medo, sem nenhum receio, sem nada o que esconder, isso é liberdade, isso é felicidade. E aí está. A resposta é simples. Porque Deus nos cria. Ele nos quer dar vida, Ele nos quer dar felicidade, mas na verdade Ele nos cria para estarmos com Ele, para ficarmos com Ele. Porque é amor demais para ficar condensado e voltado somente para si. O amor, como amor, tende a se doar, a se entregar, a se derramar. E aqui, de uma maneira muito simples, Deus que nos cria para vivermos a comunhão com Ele, percebe que todos nós não acolhemos a vida que Ele nos apresentou. A saga do livro do Gênesis, retomada agora à luz do Evangelho de São João, tomou uma nova forma. Porque Deus nos cria para a felicidade e para a comunhão com Ele. Mas nós fazemos uma opção de romper isso. E isso não é somente em Adão e Eva. Não precisamos fazer grandes esforços para percebermos justamente, naquela fala inicial que eu tive, nós conseguimos complicar muita coisa. Nós temos a capacidade de promover o bem, em alguns casos, por conforto ou por nosso próprio interesse. Somos capazes de promover o mal. Somos capazes da omissão. Somos capazes da indiferença. E nenhum de nós gosta desse ser humano. Nenhum de nós gosta dessa face que o ser humano tem, porque ela gera morte. Qual de nós quer a morte? Alguém se candidata? Nem vocês, nem eu, nem aqueles que nos acompanham. Caríssimos, aqui está um ponto. Deus que nos cria por seu amor. Ele deseja que todos nós possamos viver a felicidade, mas todas as vezes que voltamos somente para nós mesmos, para os nossos interesses, quando nós desviamos o nosso olhar para o princípio do bem, a começar de agora, nós causamos a nossa própria ruína. Os problemas da humanidade atualmente não são por falta de tecnologia. Os problemas que nós temos
na atual conjuntura sociopolítica, ambiental, não são por causa de que nós somos ignorantes e que não temos conhecimento. Muito pelo contrário. Nosso conhecimento, a nossa ciência, a possibilidade da informação está tão fácil e tão rápido. Mas parece que há um esforço para mantermos-nos na ignorância. Olhemos simplesmente para o cenário mundial, a começar por países desenvolvidos, que podem ter um poderio tecnológico fascinante, mas justamente por ignorar princípios básicos da convivialidade, do respeito, da evidência objetiva de que é preciso fazer alguma coisa para o bem de todos, como, por exemplo, uma vacina, entrarem novamente num processo de complicação vivencial, econômica, simplesmente porque alguns não tomam a iniciativa de se vacinar. É uma ruína. Parece que nosso mundo realmente está em ruínas. Parece que realmente o ser humano, que tem a possibilidade de fazer tantas coisas boas, opta por um caminho que lhe causa a infelicidade. Por um prazer momentâneo, somos capazes de trocar pessoas que amamos e que são importantes por aventuras. Por aventuras, somos capazes de cair em determinadas circunstâncias e tirarmos a vida daqueles que nem mesmo conhecemos o rosto, porque tiramos deles o direito de nascer. Por ignorância, ou por um mero desejo de sermos felizes, somos capazes de esquecer e forçar, melhor dizendo, a nossa mente a esquecer daqueles que proporcionaram a todos nós a vida e que estão, em alguns casos, em casas de repouso, abandonados. Somos capazes de olhar e passar por nossas ruas e não reconhecermos que existe um rosto em algumas barracas ou mesmo caixas, que são rostos como o nosso, que também têm sede, fome, e não só de comida e água, mas de presença, e que são ignorados por nós ainda hoje. Não é preciso fazer um grande esforço. Andemos pelos centros de nossa cidade, qualquer capital do nosso país. Olharemos e veremos isso. Pessoas esquecidas e ignoradas, que, de um modo bem objetivo, aumentaram em pelo menos 40% nos últimos 2 anos. Porque a população de rua cresce não porque aumentou o número de dependentes químicos e não porque aumentou o número de pessoas que escolheram morar na rua, simplesmente porque não tinham opção. Cresceu a população porque a pobreza aumentou. O número de pessoas que pedem alimento subiu em 40%, só na região metropolitana da capital de Minas Gerais. Ao olharmos esse cenário, vemos uma ruína. Porque o ser humano que é capaz de fazer coisas tão boas, como, por exemplo, um microfone tão bonito, que capta as informações e as distribui por tantos meios de comunicação, somos capazes de construir uma coisa fabulosa, mas não somos capazes de deixar com que o nosso coração se compadeça das coisas mais evidentes, como, por exemplo, como eu sinto fome, como eu sinto frio, como eu sinto dor, alguém também sente. Isso é uma ruína para todos nós. E uma vergonha para a humanidade. Entretanto, o que hoje nós celebramos não é o fato de lembrar do nascimento de nosso Senhor. Nós celebramos um fato: Deus nos cria para vivermos a felicidade. Deus nos cria para vivermos em comunhão com Ele. E ao olharmos para a narrativa do Gênesis, nós vamos nos lembrar que Ele proporcionou tudo para todos. E hoje nós estamos celebrando um recomeço. O recomeço no qual Deus, ao contrário de simplesmente falar para todos nós o que deveríamos fazer, Ele assume a nossa condição humana. O Verbo se faz carne, Deus assume a nossa humanidade.
E aquele que se faz carne caminha com todos nós e nos apresenta um novo horizonte, no qual nós podemos nos recriar. Afinal de contas, como diz a carta aos Hebreus, de qual de todos os homens já se ouviu dizer o próprio Deus falando: tu és o meu filho, hoje eu te gerei, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Isso nós escutamos daquele que é pronunciado em tantos lábios, celebrados em tantas noites, ceado com tantos rebuliços e com tantas festividades, mas que pode ser esquecido na humanidade que está à nossa frente, na ruína da qual nós contemplamos o declínio da humanidade, no ápice da sua tecnologia, tecnociência e do seu conhecimento. Esse, o qual hoje nós celebramos a sua encarnação, ele é quem nos traz a verdadeira paz. Ele é quem nos traz a verdadeira perspectiva de vida. Ele é aquele a quem Isaías poderia simplesmente dizer: como são belos, andando pelos montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E qual a salvação de que nós precisamos? A de que todos nós somos chamados à eternidade, sabemos com clareza, não tenho dúvida. Afinal de contas, nenhum de nós estaríamos aqui, ou estaríamos acompanhando se não tivéssemos um pouco dessa perspectiva. Mas o ponto principal é, a salvação da qual nós mais precisamos no tempo presente é de termos um olhar voltado para aquele que realmente nos faz religar nosso coração ao princípio original ao qual fomos chamados. Comunhão com Ele, felicidade com Ele. E como é possível ter felicidade se ao nosso redor só existe ruína? Como é possível falar de paz? E aqui paz não é como nós estamos pensando no nosso templo. A paz que é anunciada por Isaías é a harmonia, a falta de conflitos, a ausência de conflitos, a integridade, a saúde. O ser humano na sua inteireza, psíquica, física e espiritual, vivendo em comunhão não só com o seu Senhor, mas com tudo que está à sua volta. Essa é a paz, de olhar para qualquer olho sem medo, sem arrependimento, sem vergonha, sem culpa, sabendo que o que é possível fazer foi feito. Uma ligação. Hoje nós estamos celebrando o fato simples e sublime que o desejo de Deus de nos fazer viver em comunhão com Ele deu a cada um de nós a oportunidade de, olhando para seu Filho Jesus Cristo, Verbo encarnado, olhando para Ele, religar nossos corações ao princípio original, no qual todos nós podemos fazer da nossa vida uma continuidade aonde a presença e o rosto desse mesmo Deus deixa de ser uma palavra qualquer para ser um rosto, para ter mãos, para ter pés, para ter coração, para ter sentimento, para ter integridade, para ter compromisso, fazendo com que a ruína da qual nós participamos, ainda que tudo pareça normal, mas nós sabemos que não está, que a ruína que causa tantos males, a ruína da nossa capacidade de compadecimento, dê lugar simplesmente à graça e à verdade que cada ser humano, conhecendo o amor de nosso Deus em seu Filho Jesus Cristo, que dá a vida por nós, entenda-se também como aquele que foi gerado para uma nova vida e viva a eternidade agora, a salvação agora, porque nós precisamos ser salvos, me perdoem, não do medo do inferno, nós precisamos ser salvos da nossa indiferença, nós precisamos ser salvos do nosso olhar cego, nós precisamos ser salvos das nossas mãos que se atrofiaram porque não conseguem se estender. Nós precisamos ser salvos de uma mentalidade na qual cada um por si e Deus por ninguém reina, ainda que esteja travestida ou fantasiada
de um cristianismo fajuto, firulo e descomprometido. Precisamos simplesmente fazer com que as cruzes que nós colocamos em nosso peito, ou que aquele gesto de montar um presépio ou dar um presente, signifique que nós estamos assumindo um compromisso de ser a presença de Deus aonde quer que estejamos. Na verdade, o tempo do Natal não é celebrar o nascimento de Jesus Cristo como um aniversário. É celebrar a oportunidade de novamente recomeçarmos a viver essa comunhão que Deus insiste em estabelecer conosco. E que no Evangelho de São João, se nós lermos com bastante atenção, todos nós somos chamados a simplesmente dizer o seguinte: Senhor, que eu veja a sua face e que eu possa ser a sua face para aqueles que não veem. Que o Senhor nos ajude a dizer, no cotidiano de nossa história, o porquê que nós fomos criados. Para sermos felizes, para estarmos em comunhão com aquele que é a verdadeira felicidade, aquele que é a graça, que é a verdade, nosso Deus, que tem rosto e nome, Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,